Doutora Dora agora, né? Desculpa, estava sem som. Doutora, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminente ministro relator, eminentes ministros que compõem esta Acolenda sexta turma. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui hoje nessa tarde. Esse é a primeira vez que o Innocence Project Brasil tem a honra de atuar como amigo da Corte, e eu faço isso, em primeiro lugar, cumprimentando a Defensoria Pública de Santa Catarina pelo excelente trabalho realizado. Quero dizer que vou tentar contribuir para os trabalhos dessa egregia turma julgadora com dados, porque todo o trabalho de consolidação da doutrina mais atualizada, inúmeros estudos interessantes já estão refletidos na própria inicial do habeas corpus do Dr. Tiago. E devo dizer que no nosso trabalho, nessa nossa empreitada de nos debruçarmos exclusivamente para a questão do erro judiciário, né, por que ele acontece e o que podemos fazer para minimizar a ocorrência do erro, tem sido uma constante nos depararmos com uma atuação de excelência por parte de todas as defensorias públicas, em especial nesse tema, que é um tema muito delicado, que é a fragilidade da memória e o risco de reconhecimentos equivocados acabarem por redundar na condenação de pessoas inocentes. E aí eu já entro realmente no tema do nosso julgamento de hoje, procurando jogar luz um pouquinho mais para a questão de por que é tão alto o risco de um reconhecimento positivo ter um resultado equivocado, né? Quais foram os avanços científicos das últimas décadas que nos obrigam a fazer uma releitura, e essa é a missão relevantíssima desempenhada por essa augusta Corte de Justiça, que é de fazer uma releitura da interpretação dos nossos dispositivos de lei federal que tratam da matéria à luz e de forma harmônica, compatível com esses achados tão significativos e tão impressionantes. E é um aprendizado multidisciplinar, diversamente de outras questões com as quais o operador do direito se depara. Essa realmente é uma questão em que temos que beber do campo da ciência. E aí eu vou me debruçar sobre números muito básicos que eu confesso que me chocaram, né? Eu não imaginava, enquanto advogada já com uma experiência de muitos anos, que os dados levantados fossem tão significativos no que diz respeito à fragilidade da memória humana, em especial quando se está falando do reconhecimento como um meio de prova. O primeiro dado que eu trouxe, inclusive, excelentíssimo senhor presidente, no brevíssimo memorial que circulamos, que encaminhamos aos gabinetes na data de ontem, é um número do próprio Innocence Project de Nova York, que é o projeto pioneiro, né, voltado ao estudo da temática do erro judiciário. O Innocence Project de Nova York só trabalha com casos em que condenações podem ser revertidas a partir de exames de DNA. Então, é aquela prova que, até hoje, pelo menos, tem o mais alto valor em termos de confiabilidade e segurança. E vejam, vossas excelências, veja, eminente relator, que de 375 casos que foram objeto de uma reversão na justiça norte-americana, portanto, pessoas inocentes que cumpriam pena com um tempo médio superior a 10 anos de uma prisão injusta, 69% desses casos tiveram na raiz daquela condenação equivocada um problema no reconhecimento. Então, e esse dado, inclusive, estava na impetração da nobre Defensoria Pública, que é um dado que se torna quase que lendário, quer dizer, nos casos em que o Innocence Project de Nova York consegue desfazer um erro judiciário, 70% deles tinham uma falha no reconhecimento como um dos fatores que contribuíram para aquele erro. Um outro dado de uma base ainda mais abrangente, que é a Base Nacional de Exonerados, mantida por um trabalho conjunto de 3 universidades americanas, em que eles compilam o dado de hoje, já são 2.679 casos
conhecidos. É lógico que o fenômeno da condenação de inocentes não pode e nem nunca será inteiramente desvendado, porque faz parte da nossa atuação humana na justiça, né? Que o erro vá sempre acontecer, mas de quase 2.700 casos, nós ainda temos, numa cifra geral, mais de 40% de casos que são revertidos em que houve identificadamente um reconhecimento equivocado, em que uma pessoa que nada fez acaba sendo levada à prisão e sendo condenada em razão de um reconhecimento. E aí eu dou destaque para quão frequente é esta causa que contribui para o erro de reconhecimento nos casos de roubo, né? Nos casos de roubo à mão armada, que é o armed robbery, aqui numa tabelinha que eles têm, e o dado compilado para este crime em especial é de 81%. É uma cifra que nos alarma, que nos preocupa, que exige do operador do direito uma atenção especial, e vossas excelências, nos precedentes mencionados aqui pelo doutor Tiago, também precedentes da ministra Laurita, do ministro Neff, tem aprofundado a discussão sobre a míngua de outras provas de corroboração independentes servir para lastrear uma sentença condenatória. E eu avanço, excelências, com a seguinte pergunta: mas por quê? Por que, então, é tão comum um reconhecimento equivocado? E essa pergunta se faz muito relevante porque em diversos acórdãos, e é lógico que o meu conhecimento do dia a dia está mais voltado para os precedentes aqui do Tribunal de Justiça do meu estado, do estado de São Paulo, mas é uma constante que se acredite que nos casos de crimes contra o patrimônio, ou mesmo em delitos de outra natureza, que a palavra da vítima deve merecer especial credibilidade, inclusive porque aquela vítima que não conhecia seu agressor não teria motivos para mentir, e com base nessa premissa se dá um valor excessivo à prova de reconhecimento, tornando que quase uma missão impossível para a defesa, diante de um reconhecimento afirmado, de um reconhecimento positivo, conseguir buscar uma absolvição. E o segredo aqui, o grande aprendizado, excelências, o grande aprendizado, ministra Laurita, vem da percepção trazida pela ciência de que uma falsa memória não é igual a uma mentira. Então, não é que a palavra da vítima não merece valor porque a testemunha quis mentir, porque a testemunha quis, de caso pensado, mandar um inocente para a cadeia. O problema é que a falsa memória, ela nos engana. O cérebro, né, de forma automática, inclusive durante o sono, vai ajustando a lembrança que se tem de um episódio. Então, hoje, é sabido, é consabido, que a memória humana não funciona tal qual as imagens, né, não tem a capacidade de registro que tem uma câmera de segurança, que esteja num comércio, que esteja num prédio, que esteja na entrada de uma casa. A memória humana é falha e flexível. E vejam que interessante, vossas excelências, eu gosto sempre de me referir ao trabalho de uma pesquisadora argentina, estudiosa do campo da neurociência, a doutora Cecília Forcato, com quem tive a alegria de aprender num seminário da Rede Inocente em Buenos Aires há pouco mais de um ano, quando ela explica que a memória funciona com pequenos arquivos, quase como caixinhas para cada episódio. Então, quando a pessoa é instada a ir à delegacia, ou pior ainda, quando a vítima recebe no seu celular uma foto vinda de um investigador que quer ajudar, que quer fazer um bom trabalho, com a pergunta de se aquela pessoa é a pessoa que cometeu o crime, ou às vezes, pior ainda, quando durante uma situação de flagrante, né, a vítima é levada ali para a situação de flagrante com aquela pergunta: olha, essa pessoa estava perto da droga que foi apreendida, ou essa pessoa estava na festa onde foi encontrado o seu carro roubado. O que acontece? A memória humana, ela vai se abrindo, elementos por associação são reunidos para aquele episódio, e quando ela se fecha
transformada, preclaros ministros, de modo que toda vez que a pessoa é instada a reconhecer, ela reabre, às vezes durante a noite, eu, por exemplo, preocupada com a minha sustentação oral de hoje, vou reabrir aquela caixinha, vou misturar o que eu ouvi no dia anterior, a pessoa com quem eu me deparei, a foto que muitas vezes pode ter circulado num grupo de Facebook sobre segurança do bairro, as pessoas se aliam e têm a sua memória contaminada, infelizmente, sem possibilidade de descontaminação. Este também, excelências, um importante aprendizado. Eu gostaria de dar mais 2 números que eu considero muito significativos. O primeiro, também incluí nos memoriais, é um estudo científico, um experimento controlado, em que foram realizados quase 7.000 procedimentos de reconhecimento com a observância da linha de alinhamento, do alinhamento de pessoas semelhantes e tudo. Neste experimento controlado, o resultado continuou sendo próximo a 40%, 36,8% de reconhecimento da pessoa inocente que é reconhecida afirmativamente. E um dado também, porque precisamos passar a produzir dados sobre a nossa realidade, da pesquisa divulgada em setembro, da combativa e excepcional grupo de pesquisas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cumprimento o defensor público, doutor Emanuel Queiroz, que coordenou esse trabalho, em que ele, reunindo casos de um período inferior a um ano, até tenho o dado aqui, de junho de 2019 a março de 2020, encontrou nada menos do que 53 pessoas que foram absolvidas, tiveram sua inocência comprovada, não obstante tivessem sido reconhecidas durante a instrução. E aí, já caminhando para o fim, queria também abordar que eu mesma, enquanto advogada, aprendi que seria possível convalidar, sanear, refazer em juízo a prova de reconhecimento e aí sim, livre de eventuais pressões que podemos imaginar no ambiente da delegacia, aí sim se poderia chegar a um resultado preciso. O que nos mostram as descobertas científicas é que isso é verdadeiramente impossível. Uma vez contaminada a memória, veja que é quase que contra-intuitivo. Quanto mais reconhecimentos são tentados, a chance de erro aumenta, não diminui, porque o cérebro humano, ele busca o semelhante, ele busca o parecido. Então, isso sem contar que o ambiente de uma audiência judicial, em que o réu se apresenta algemado, camisa branca, calça caque, cabelo raspado, todos esses componentes também podem induzir e induzem o reconhecimento equivocado. Por isso, excelências, inclusive nos países latino-americanos, em que a prova oral continua sendo o carro-chefe das sentenças criminais, na órbita criminal, é muito importante. Eu rendo realmente assim o agradecimento do nosso projeto para essa oportunidade, porque é muito importante que avancemos dentro do que temos hoje para uma ótica de que se um reconhecimento desrespeita o procedimento estabelecido no 225 do Código de Processo Penal, aquela interpretação de que seria uma mera recomendação não é condizente com os achados da ciência. E, portanto, reconhecimentos feitos dessa maneira que desrespeita, que viola o procedimento do Código de Processo, têm que ser considerados ilegítimos. A prova obtida por essa via não merece respaldo. E, finalmente, também louvando os precedentes, ministro Schietti, os inúmeros precedentes destas colendas sexta turma, tratando do tema, que fique o alerta de que um reconhecimento, ainda quando feito, conforme o figurino, não deve servir jamais para lastrear uma condenação criminal se não estiver corroborado por provas independentes. E é lógico que, por exemplo, o depoimento de uma testemunha de acusação, ou mesmo do policial condutor,
colhido em juízo, que diz, não, eu me lembro, a vítima foi chamada e reconheceu. Esse relato não é uma prova independente, né? Um segundo reconhecimento que venha de uma contaminação, assim como um depoimento que simplesmente narre o reconhecimento positivo, não se consubstancia como uma prova independente. E hoje, nesse ambiente virtual em que estamos todos trabalhando, é fundamental que o universo disponível para a investigação, as imagens das câmeras de segurança, as antenas de Herb, os achados de WhatsApp, todas essas tecnologias novas venham a encampar a investigação e que a gente não tenha, fazendo aí para finalizar, um cumprimento ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu fico emocionada ao falar do trabalho do IDDD, que nessa vertente de pesquisa do Prova Sob Suspeita, né, que é assim um trabalho multidisciplinar de estudo de como podemos melhorar o sistema de justiça criminal, uma condenação sem prova é injustiça, né? Uma condenação baseada num elemento tão frágil é injustiça. E com isso eu agradeço muito a oportunidade e aguardo aí a decisão de Vossas Excelências. Senhor presidente, eu peço a palavra pelo Ministério Público Federal.